Isso é a luta, né? Essa é uma luta que todos os dirigentes do jiu-jitsu todo mundo quer. Só que não é uma coisa fácil. Você vê há quanto tempo que o jiu-jitsu já está aí. Os Gracies estão ensinando jiu-jitsu há anos, há décadas. E é um esporte que hoje é um dos esportes que mais cresce no mundo. Competições espalhadas hoje no mundo todo, na China, no Japão, na Austrália, na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, na Europa inteira, no Canadá, em tudo quanto é lugar do mundo. A gente vê os IBJJF aí, né, os campeonatos, como é que isso tem no mundo inteiro. Só né? que a escolha de um esporte para compor o quadro olímpico demanda determinados requisitos que o jiu-jitsu ainda não atingiu. Quer dizer, você tem que ter federações com equipes masculina e feminina em mais de 70 países. Quer dizer, você tem que ter uma quantidade X de países que tenha federações ou confederações com equipes masculina e feminina realizando eventos e tendo esporte organizado dentro das regras universais do jiu-jitsu da IBJJF, que é a International Brazilian Jiu-Jitsu Federation. Então isso é uma coisa que demanda um tempo para isso se compor. Agora, se isso acontecer, vamos comparar o jiu-jitsu com o judô. Eu creio que o judô, acho que são 6 categorias ou 7 categorias de peso. Então são 7 medalhas de ouro. Vamos dizer que o jiu-jitsu nosso fosse as mesmas 7 categorias. Provavelmente dessas 7 nós ganharíamos pelo menos umas 5 medalhas. E isso faria com que a gente... Eu diria até 6, porque... poderia até ser 7. Poderia até ser 7. A chance é essa. A chance é maior é porque nós estamos na frente nesse esporte de todos os outros países do mundo. Então, os campeonatos internacionais, você vê que agora que estão começando a aparecer nomes estrangeiros. O campeonato mais importante, que é o Mundial, que é feito lá nos Estados Unidos hoje, a maioria dos atletas de faixa preta, que é o que você vai colocar na Olimpíada, que é a nata do esporte, são 10 categorias com o absoluto. Praticamente todos os campeões são brasileiros. Então eu acho que também há uma resistência de alguns países de deixar o Brasil abocanhar isso, porque é muito claro que se isso acontecer, nós vamos ser a principal potência desse esporte. Entendeu? O Carlinhos Gracie até fala assim, cara, se botar o jiu-jitsu na Olimpíada, eu vou virar o ministro do esporte. Porque a quantidade de medalhas que nós vamos poder trazer para o Brasil vai exceder, porque, por exemplo, o futebol ganha uma medalha, você leva uma delegação gigantesca e ganha uma medalha. Você tem esportes que foram colocados lá, por exemplo, nada contra o futebol de areia, pelo contrário, acho que todos os esportes são válidos. Todos os esportes são válidos, mas o jiu-jitsu é válido também. E é um esporte que nós temos condição de ir lá e não ganhar uma medalha, a gente tem condição de ir lá e ganhar 7. 7 no masculino e 7 no feminino. São 14 medalhas. Então, eu acho que deveria ser uma campanha como é que fala? De toda a diretoria dos esportes todos no Brasil. Porque o COI, entende? Que é o... Né? Ele vai colocar isso lá se houver uma pressão política para isso ir. Porque se também não tiver uma pressão política, não vai ir também, entendeu? Tem o presidente dos Emirados Árabes, que é o Tanon Bin Zayed, que é um aficionado pelo jiu-jitsu. Lá é muito forte, né, nos Emirados Dubai, Árabes. Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, né, é matéria obrigatória nas escolas. E aqui não é, né? E aqui não que é. Nasceu a maneira como o jiu-jitsu é hoje. O berço do jiu-jitsu não incorporou o jiu-jitsu nem no ensino. E eles já fizeram isso, olha só pra você ver, em outros países que não eram países que tinham tradição do jiu-jitsu. Eles adotaram pela eficácia, perceberam, né? a utilidade daquilo ali para a formação da população deles. E nós aqui ainda não tivemos isso.
Entendeu? Então, esse é um sheik, né? Acho que ele é o emir, né? O nome título é emir, isso. E ele é um aficionado, ele é um empreendedor, né? Porque esses emirs, eles estudaram em Harvard, pelo poder aquisitivo do petróleo que eles têm, eles tiveram acesso ao conhecimento. Então, ele é um grande empreendedor. Ele tem um torneio, que é o ADCC, o Abu Dhabi Combat Club, que dá, assim, $500 mil de prêmio, entendeu? Em eventos maravilhosos e tudo. Então, ele quer colocar, ele já diz que quando a Olimpíada for em Dubai ou em Abu Dhabi, ele vai tentar colocar o jiu-jitsu como esporte apresentação. Entendeu? Então nós estamos tentando. Já é uma inserção, né, no cenário olímpico. Isso, tomara que dê certo, porque para todos nós que vivemos do jiu-jitsu, vai ser um ganho, um impulsionamento, né, nesse mercado. As escolas vão, a questão da criança treinar mais, a questão de ter atletas que podem ter visibilidade olímpica. Você vê o Flávio Canto, que ganhou uma medalha de prata, com todos os méritos, que para mim é um dos maiores judoca que o Brasil já teve, com uma medalha de prata na Olimpíada, transformou ele muito mais famoso do que 10 medalhas de ouro do Roger Gracie no jiu-jitsu. No jiu-jitsu, né? Foi campeão mundial de jiu-jitsu 10 vezes. Não chegou a ter chegou a ter essa projeção. Entendeu? O Marcos Almeida, que é o Bochecha, é 13 vezes campeão mundial. Quer dizer que o cara está praticamente há uma década sem perder no Mundial, e uma medalha de bronze ou de prata numa Olimpíada projeta um atleta muito mais do que o campeonato de jiu-jitsu. Então a Olimpíada faz isso pelo esporte, faz isso pelo jiu-jitsu. Como um todo, né? Não só para o atleta. Isso. Eu imagino, né? Não sei, nunca olhei esse dado, que o jiu-jitsu deve ter um número significativo de participantes e muito mais do que só 70 países. O que ele não tem é federações, né, organizadas para criar essa força. Isso. E o COI exige isso. Ele exige isso de todos os esportes, né, para compor. Agora é claro que tem a questão política também, né, envolvida, entendeu? A pressão dos países que têm atletas, isso, né? Essa questão, eu acho que por enquanto, com a pandemia, está em stand-by, porque uma Olimpíada foi adiada. Eu fiz até uma live com o Betinho sobre essa questão, porque isso é uma questão importante, porque aporte de dinheiros gigantescos já foram feitas numa Olimpíada que não está entregue. E toda que o Japão não sabe se vai poder, né, fazer também em julho, porque ela tinha sido adiada para esse ano. Então eles também estão em dúvida se vão poder fazer essa Olimpíada. Então é uma questão que por enquanto está em stand-by. E outra limitação em relação a isso aí também é os atletas na questão da idade olímpica, o preparo, né? Que tem muito atleta aí que... Não, isso aí já é uma perda que eu não sei se vai poder ser recuperada. Porque, por exemplo, o atleta que estava na sua última Olimpíada, ele perdeu isso. Ele saiu, né, dos critérios lá, né? Não é que ele saiu dos critérios. Ele vai conseguir chegar no índice olímpico que ele chegou em julho do ano passado. O nível, né? A estamina, o vigor físico dele. Você imagina o cara que já estava na sua última Olimpíada. Quer dizer, ele fez o último ciclo olímpico dele para chegar na capacidade de vencer uma Olimpíada naquela data. E agora ele não sabe mais. E outra, todas os torneios e as competições que classificam você para a Olimpíada, todos vão ter que ser refeitos novamente. E aí, até julho dá tempo de fazer isso? Quer dizer, a gente estando em janeiro aí, porque você precisa ter qualificatórias, né, micro para você chegar no macro. Então, se essas micro, que são as que mais... Claro. Eu não posso porque garantir... às vezes um lugar tá seguro, outro lugar não tá, você não tem essa ampla concorrência, né? Claro, o que acontece? O cara que ganhou o índice olímpico para uma Olimpíada que seria em julho de 2020, eu não posso garantir a ida dele em julho de 2021, porque eu não sei se ele vai estar no índice olímpico para ir para lá. Quer dizer, eu vou ter que refazer tudo isso de novo. É isso que o Japão tá achando que vai ser difícil
cumprir esse cronograma. Com certeza. Porque não é só de um esporte, vai ter que fazer isso pro vôlei, vai ter que fazer isso pro basquete. Nossa. Para todos os esportes. É isso que eu tô. Que esses dias a gente estava falando, assim, é um impacto que ainda nós vamos ver. Não dá para calcular, né? Para calcular. Por isso que está em stand-by agora. Quer dizer, a gente já estava num processo de tentar, que não era tão fácil. Agora foi uma brecada. Voltou a estaca zero. De novo, entendeu?